A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Irmãos, hoje o Senhor quer fazer alguns ajustes na nossa fé. E nós vamos nos colocar na presença do Senhor agora, prestar bastante atenção, porque isso é muito importante. Sabe quando nós temos um carro e no painel desse carro acende alguma luzinha, alguma coisa que não vai bem? E nós temos que mandar verificar o que significa aquilo. É pneu que a gente precisa estar observando. Nós não podemos nos arriscar, irmãos, a ficar numa beira de uma estrada. O que nós fazemos então? Uma manutenção. Nós então colocamos ele para fazer uma revisão e vamos fazendo alguns ajustes que são necessários para que a gente não seja pego de surpresa e pare em alguma estrada aí. Irmãos, na fé é a mesma coisa. Nós precisamos fazer manutenção da nossa fé. Você sabe que a fé é a única coisa que vai fazer com que a bênção nos alcance. A fé vai abrir caminho em qualquer situação entre nós e a nossa bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem não agrada a Deus não é fortalecido, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E sem força, irmãos, nós não vamos conseguir vencer a batalha que nós estamos travando. O Senhor disse: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então nós temos que ser fortalecidos no Senhor, na palavra do nosso Senhor. E o Senhor quer fazer esse ajuste, essa manutenção nos nossos olhos, na nossa visão física e espiritual também. E para isso o Senhor vai tratar o nosso coração ali no livro de Números, no capítulo 13, no verso 33. O Senhor tinha dado uma palavra, uma promessa para o povo de Israel. E pediu para que se separassem 12 espias, que eles fossem espiar a promessa. E foram os 12. Os 12 viram a mesma coisa, tiveram a mesma visão, mas enxergaram de forma diferente. 10 deles enxergaram a situação, o problema, enxergaram de forma natural. 2 deles olharam para a promessa, enxergaram através da fé, enxergaram através da palavra que o Senhor já tinha dado. E olha o relato desses 10. Ali no capítulo 13, no verso 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Quando uma situação se levanta na nossa vida, quando nós estamos enfrentando algum problema, como é que nós estamos enxergando? Nós estamos enxergando o problema como um gigante, porque o Senhor prometeu para aquele povo: vocês vão lá, vocês vão espiar a terra que eu vou dar para vocês. Então era um teste, e só 2 passaram naquele teste. O Senhor nos dá a promessa dele. Ele diz que nele nós já somos mais do que vencedores. Temos a promessa, a situação se levanta entre nós e a promessa. Existem situações que precisam ser vencidas, mas o Senhor é quem vai comigo e com você vencer essas situações. Ele vai dar estratégias, vai dar sabedoria, ele vai dar a fé necessária para nos levar até o outro lado. Quando o Senhor falou para os discípulos assim: passemos para a outra margem, e eles foram, no meio, antes de chegar na outra margem, surgiu uma tempestade. Mas sabe quem estava com eles ali no barco? Estava o Senhor que fez a promessa. Estava o poder ao lado deles. Eles enfrentariam com Jesus aquela situação, porque o Senhor diz: nós vamos passar para a outra margem. Não tem tempestade que impeça o Senhor de realizar a promessa dele na minha vida e na sua. Não tem gigante que vai ficar no nosso caminho se nós estamos com o Senhor no nosso barco. Se nós estamos
com a palavra do Senhor no nosso coração. Então, um ajuste o Senhor quer fazer na nossa visão. Como é que nós estamos enxergando a promessa? Nós estamos vendo a situação que está na frente, porque no Senhor nós já somos mais do que vencedores. Porque no Senhor eu e você já somos sarados. Porque no Senhor nós não vamos dever nada a ninguém a não ser o amor em Cristo Jesus. Porque no Senhor o inimigo vai ter que bater em retirada. São promessas que eu e você temos. E se permanecermos no Senhor, nós vamos poder olhar a outra margem. Nós vamos poder apreciar, irmãos, espiar já a promessa. Não vai ter gigante que vai cobrir a nossa visão. O Senhor não quer que a gente olhe para a situação e veja ela tampando a nossa promessa. Porque o Senhor, irmãos, quando coloca a fé no nosso coração, na ótica da palavra do Senhor, nós enxergamos através do problema. Nós já enxergamos a nossa bênção. Como Josué e Caleb. Josué e Caleb falaram assim: se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos levará, nos conduzirá. Então, se nós estamos alegrando o coração do Pai, quando nós estamos olhando para a promessa, é a fé que está no nosso coração que vai alegrar o coração do Senhor. Então, vamos fazer esse ajuste. O que o Senhor está falando para mim e para você? Não olhe para a situação. A situação é grave. A situação é triste. Mas nós estamos com o Senhor. E se Ele disse, se Ele prometeu, Ele vai nos atravessar. Não vai ter gigante que vai permanecer no nosso caminho. A nossa confissão tem que ser uma confissão de fé. Nós não confessamos o problema, nós confessamos a promessa do nosso Senhor. Nós chamamos à existência aquilo que ainda não existe. Porque ela vai permanecer. O mal vai ter que sair. Nós não temos que olhar para a nossa capacidade, nos enxergar como gafanhotos, porque muitas pessoas agem dessa forma. Quando surge um problema, quando surge uma situação, ela olha para ela e fala: eu não tenho condição. Essa situação é demais para mim. Para mim chega, eu desisto. Entrego os pontos. Está se enxergando como gafanhoto. Então o inimigo não vai respeitar. Por quê? Porque quando a pessoa tem essa reação, não está existindo nela nenhuma fé. Ela não vai realmente resistir. Então, aos olhos do inimigo, a pessoa realmente é um gafanhoto, irmãos. Como homens e mulheres de Deus, quando nós colocamos os nossos pés no chão pela manhã ao acordarmos, o inimigo tem que nos temer. O inimigo tem que nos respeitar. Porque nós não estamos levantando para um novo dia sozinhos. Nós estamos nos levantando, irmãos, para viver aquilo que o Senhor já preparou para nós enquanto nós estávamos dormindo, a bênção, o milagre. O inimigo tem que enxergar em nós o Senhor Jesus, a palavra dele em nós. É assim que nós resistimos ao inimigo, com a palavra do Senhor, com a promessa do Senhor. Então esse ajuste precisa ser feito nos nossos olhos. Nós temos que enxergar através da palavra do nosso Senhor. O Senhor disse que nele eu sou mais do que vencedora, então eu sou. Eu vou enfrentar qualquer situação, porque comigo vai a palavra, vai o próprio Senhor Jesus. E não tem gigante que vai permanecer na minha frente. Eu vou enxergar como Josué e Caleb. Eu já vou enxergar a terra de Canaã. Eu já vou enxergar a outra margem. Porque aquele que está comigo, aquele que prometeu, é quem está me levando, é quem está me conduzindo. Você sabe que Moisés, ele estava em um monte e lá embaixo estava batalhando Israel contra os amalequitas.
E Moisés precisava ficar com os braços levantados. Enquanto ele estava com os braços levantados, Israel prevalecia. Mas quando o braço começava a pesar, ele ficava cansado e começava a baixar os braços, os amalequitas prevaleciam contra Israel. Então foi necessário 2 pessoas para ajudar a manter os braços de Moisés levantados, para que o povo de Deus prevalecesse. Se nós estamos nos sentindo cansados diante da situação, o Senhor é a nossa força. É Ele quem vai sustentar os nossos braços levantados no período que for necessário para atravessar essa situação. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Então nós vamos nos refugiar nele, na palavra dele. A palavra dele é o nosso escudo. O inimigo não vai prevalecer no nosso caminho, irmãos. Então, vamos ajustar esse olhar. Vamos olhar para a palavra, desviar do problema. Porque nós somos em Cristo Jesus e na palavra dele mais do que vencedores, em todas as situações. Sejam gigantes, sejam tempestades. O Senhor quer fazer essa manutenção na nossa fé, porque Ele vai nos introduzir em Canaã, na terra que mana leite e mel. Nele nós podemos descansar em meio a qualquer tempestade que se levantar na nossa vida. Temos que fazer essa manutenção para não desfalecermos e o Senhor vai nos suster com os braços erguidos. E eu quero orar essa palavra agora com você. Você que está desanimado, já está cansado, já está prostrado, pensando em desistir, está olhando o gigante, se achando um gafanhoto diante do gigante, não. O gigante tem que respeitar o Senhor em mim e em você. Fecha os teus olhos e vamos orar juntos agora a palavra do nosso Senhor. Bondoso Deus, amado e querido Pai, sozinhos nós não conseguimos nada, Pai, mas no Senhor nós temos a promessa de que já somos mais do que vencedores. As situações vêm, Senhor, feias, perigosas, vêm em forma de gigantes mesmo contra as nossas vidas. Mas o Senhor está querendo fazer um ajuste agora no nosso olhar. O Senhor não quer que a gente veja a situação como um impedimento para que o Senhor opere um milagre na nossa vida. Porque é o Senhor quem está comigo e com cada um que está orando aqui agora, Pai. A tempestade, ela se levanta nessa travessia. Os gigantes querem nos impedir de atravessar, de possuirmos a nossa terra. Mas o Senhor é com cada um de nós. Ajuste, Senhor, os nossos olhos agora. Em o nome de Cristo Jesus, nós estamos aqui na sua presença e nós temos a sua promessa de que no Senhor nós já somos mais do que vencedores, no Senhor nós já somos sarados. No Senhor não vamos dever nada a ninguém, no seu amor em Cristo Jesus. No Senhor, Pai, os nossos filhos são frutos benditos, são herança bendita do Senhor. Nós temos a vitória no Senhor e na Tua palavra. E através dessa, Senhor, visão, através dessa lente que é a Tua palavra, Senhor, nós vamos prosseguir e avançar, abrir esse caminho e alcançar o outro lado. E o Teu nome será glorificado. O Senhor que é a nossa rocha, a nossa fortaleza, Senhor. Em nome de Jesus, sustenha os nossos braços erguidos agora. Nós sabemos, Pai, que podemos contar com a Sua ajuda, porque é o Senhor quem nos trouxe até aqui. E o Senhor nunca vai nos deixar no meio do mar, Pai, em meio à tempestade. Mas o Senhor, se necessário for, vai nos carregar no colo até a outra margem. Vai nos fazer andar por sobre as águas. Crendo nisso, eu te agradeço, Pai. E junto com cada um que está ouvindo agora, eu louvo e glorifico o Teu santo nome. É para a Tua honra e para a Tua glória a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, faça esse ajuste na sua visão. Olhe pelos olhos da fé, como Josué e Caleb.
Fiel é o que prometeu na minha vida e na sua vida também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.